Você que trouxe a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16. Alguns versos nesse capítulo que vamos meditar nesta noite, para ver aqui qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Chefão, para cá não veio não. Aí, só a vitória. Deus abençoe. Graças a Deus. Nesses versículos que nós vamos ler aqui, tem alguns conselhos do apóstolo Paulo para quem quer ter uma vida vitoriosa. Tem alguns conselhos aqui para termos uma vida assim mais abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo assim, o verso 16: regozijai-vos sempre, verso 17, vamos até o verso 22. Então o primeiro é regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não apague o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o que é bom. E o verso 22, abstende-vos de toda a aparência do mal. Podei-vos assentar, em nome de Jesus. Tem alguns conselhos aqui para a minha vida, tem alguns conselhos aqui para a vida do Júnior, de cada irmão, de cada irmã, de todos nós que estamos aqui, de quem nos ouve, que se seguirmos, se obedecermos, teremos uma vida vitoriosa. Então esse é o tema da mensagem. Como ter uma vida vitoriosa. E tem alguns conselhos aqui dentro da palavra de Deus. Por exemplo, quando a pessoa vai no médico, o médico passa várias orientações para o paciente, não é verdade? Você pode fazer isso você não pode. Se prescreve algum remédio, é de tantas e tantas horas, é durante 7 dias, é durante 5 dias. Enfim, ali ele passa uma série de instruções para que, se a pessoa obedecer àquela instrução, ele vai ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, não é verdade? Se ele obedecer. Então é mais ou menos isso. O apóstolo Paulo aqui nos dá alguns conselhos. Obedecer ou não é de cada um. Cada um decide, escolhe obedecer ou não. Então vamos lá, irmãos. Muitas vezes enfrentamos desafios em nossa vida que parecem insuperáveis. Muitas vezes enfrentamos desafios na nossa vida que parecem insuperáveis. A vida é dura, mas tem momentos que a vida se torna mais dura ainda. E esse é o grande desafio do ser humano, não desistir. Mesmo quando a vida se tornar mais dura ainda, não podemos desistir. Alguém disse que a vida é dura para quem é fraco. Então, irmãos, nós não podemos desfalecer, nós não podemos desistir. Eu gosto do que alguém disse certa vez: se for para desistir, desista de desistir, mas não desista, porque vai ter momentos que a vida vai se tornar mais dura, mais difícil,
mas não podemos desistir. Precisamos continuar a despeito de situações que enfrentamos, precisamos continuar. Amém, irmãos? Precisamos continuar. Precisamos perseverar na fé. Perseverar na fé. Perseverar seguindo a Jesus. Perseverar obedecendo a Jesus. Então, tem alguns conselhos aqui para uma vida vitoriosa. O primeiro dele é o verso 16 que nós lemos. Regozijai-vos, ou alegrai-vos, sempre. Então, o primeiro conselho aqui faça da alegria uma decisão. Porque a alegria é uma decisão. Porque às vezes enfrentamos situações que nos põem para baixo, mas a alegria é uma decisão. É por isso que o apóstolo escreve: regozijai-vos. É uma decisão. Então, irmãos, precisamos fazer da alegria uma decisão na nossa vida. Eu preciso decidir me alegrar. Tem até um texto que nos ensina: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que no Senhor? Porque quando eu entendo e compreendo que Ele tem o poder e pode mudar a minha situação, quando eu me volto para Ele, e aí o Espírito Santo que está em mim me conforta, aí isso que significa se alegrar no Senhor. Aí você sente alegria, você sente gozo, mesmo às vezes enfrentando uma situação difícil, você consegue se alegrar. Porque tem até não sei se é um ditado que diz que rir é o melhor remédio. Às vezes é bom você sorrir. De vez em quando eu ponho uns vídeos lá em casa. Nada de duplo sentido, nada disso. Uns videozinhos, umas coisas sem duplo sentido. Aí eu fico rindo até engasgado, tanto que eu fico rindo. Porque é bom, irmãos. É bom a gente se alegrar. É bom a gente sorrir. Dizem que a gente utiliza menos músculos sorrindo do que para ficar com a cara fechada. A pessoa, quando fica só com a cara fechada, ele utiliza muito mais músculos da face. Então sorrir é bom. Sorrir, eu li certa vez que traz vários benefícios para a nossa vida. O sorriso, ele abre portas. Sabia disso? Sorriso abre portas. Chega em algum lugar, por exemplo, em alguma repartição, em alguma loja, em qualquer lugar, com a cara emburrada. Você vai ser recebido de certa forma. Mas se você já chega dando um sorriso, já muda tudo, porque o sorriso abre portas. Então, irmãos, primeiro conselho aqui, para termos uma vida vitoriosa: faça da alegria uma decisão contínua. É você quem precisa decidir se alegrar. Sou eu que preciso decidir me alegrar. Porque se formos olhar para situações que estão ao nosso redor, não vamos nos alegrar nunca. Então faça da alegria uma decisão. Amém, irmãos? Às vezes é bom você rir até de você mesmo. De vez em quando eu rio de mim mesmo. Eu faço uns negócios, meu Deus do céu, é bom, a gente ri até na gente mesmo de vez em quando. É bom, faz bem pra gente. Não devemos, porque tem gente que não gosta que riam dele, não. Tá rindo de mim ainda? Pô, mas às vezes você deu uma má nota, às vezes você fez uma coisa meio engraçada, deixa o pessoal rir pra lá. A gente fica nervoso. Eu começo até a rir junto de vez em quando. Quando eu dou uma bandeirada, aí o pessoal ri de mim, eu começo a rir também. Você faz bem. Amém, irmãos? Faz bem sorrir. Tira um pouco a tensão. Tira um pouco a tensão da nossa vida. Aquela tensão do dia a dia. Aquela pressão do dia a dia.
Aí um sorriso quebra tudo. Não devemos e nem precisamos depender das circunstâncias para nos alegrar. Não dependa das circunstâncias para você se alegrar. Irmãos, a vida é como um conto ligeiro, passa tão rápido, tão rápido. Eu ouvi alguém dizer certa vez que do nascimento da pessoa até o túmulo é um período que passa muito rápido. Aí ele fala assim: aproveite o intervalo, aproveite o intervalo, aproveite enquanto você está vivo. Eu preciso aproveitar enquanto eu estou vivo. Então, não devemos e nem precisamos depender de circunstâncias para nos alegrar. Em Deus sempre teremos uma fonte de gozo e prazer. Em Deus sempre teremos uma fonte de gozo e prazer. É só você deixar ouvir o Espírito Santo que está em você. É só você ouvir a voz de Deus que está em você, porque Deus é uma fonte de alegria. Amém, irmãos? Deus é uma fonte de alegria. Então como é que é, irmãos? Chefão, dá só um pouquinho de retorno, por gentileza. Então como que é, irmão? Eu vou ficar... Aí tá ótimo, chefão, tá ótimo. Aí como que é? Eu vou andar rindo o tempo todo? Não. Sorrindo o tempo todo? Não. Mas, irmãos, temos motivos para nos alegrar em Deus. Temos motivos para ter momentos de alegria, de descontração. Às vezes conversando com alguém que você é mais próximo, aí a pessoa vai e fala uma coisa engraçada, você ri. Às vezes ele ri também de você. Isso é bom. Amém, irmãos? É bom. Regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Então sempre que tiver oportunidade, se alegre. Se alegre no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Olha só. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Eu preciso me alegrar no Senhor. Até, irmãos, até mesmo que se eu ficar com cara feia e emburrado, vai mudar a minha situação? Vai melhorar alguma coisa? Não vai. Então, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O Senhor é a base e o motivo da nossa alegria. Deus é a base e o motivo da nossa alegria. Por isso, alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Ele é o motivo da nossa alegria. Não fique olhando para as circunstâncias. Não fique olhando para as coisas ruins que estão acontecendo. Precisamos, irmãos, fazer da alegria uma decisão. Uma decisão. Uma decisão. Porque, irmãos, tem vezes que a vida se torna tão dura que se não buscarmos forças em Deus, nem nos alegrar nós vamos conseguir, porque tem momentos que para onde você olha, é só pedrada, é só pancada. Como eu faço então? Eu me alegro no Senhor, porque Deus, o Senhor é a base e o motivo da nossa alegria. Salmos 116, versículo 11. Dizia... Perdão, irmãos. Não é 116, não. É Salmos 16. Eu só coloquei 100 capítulos na frente. Pouquinho, errei por pouco, né? Ah, Jesus amado.
Salmos 16, versículo 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria, aleluia. Olha só, na tua presença a fartura, não é pouca coisa não, é fartura de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente, aleluias. Muitas situações da vida podem nos entristecer, entristece mesmo. E entristece mesmo, porque somos seres humanos. Entenda uma coisa, você não é de ferro. Você não é de ferro, você é ser humano. E foi Deus quem te criou assim, com emoções, com sentimentos. Ninguém aqui é de ferro nem blindado. Então, muitas situações da vida podem nos entristecer e não estamos imunes a elas. Mas podemos entrar na presença de Deus e recuperar o nosso sorriso, porque a parte A aqui do versículo diz: far-me-ás ver a vereda da vida, aleluias, na tua presença a fartura de alegrias, na tua presença a fartura de alegrias. Então podemos entrar na presença de Deus e sorrir novamente, podemos entrar na presença de Deus e se alegrar novamente, aleluia, aleluias, porque na presença dele há fartura de alegria. Ai, irmão, mas para onde eu estou olhando é só pancada, é só pedrada, é pancada de um lado, é pancada do outro. Mas entenda uma coisa, você está na presença de Deus, e na presença de Deus há fartura de alegrias. A fartura de alegrias. Aí, irmãos, isso aí, antigamente, há muitos anos atrás, as pessoas achavam que ser crente tinha que ficar só sério, com a cara fechada. Não, irmão, sorrir não é pecado não, se alegrar não é pecado não. Às vezes encontrar com algumas pessoas que te fazem rir é bom demais, você até engasa de tanto rir. Você se alegra, você tem aquele momento de tratamento de Deus na sua vida. Então, muitas situações da vida podem nos entristecer e não estamos imunes a elas, porque somos seres humanos. Somos seres humanos, somos limitados, somos frágeis, mas podemos entrar na presença de Deus e recuperar o sorriso. Abacuque estava passando por uma situação dificílima. Lemos no início aqui: faça da alegria uma decisão. Abacuque 3, verso 17 e 18. Olha o que Abacuque escreveu. Abacuque 3, verso 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, pancada da vida. Pancada da vida. Nem haja fruto na vide, pancada. Ele olhou para cá, a videira não floresceu, pancada. Ele olha para cá, não há fruto na vide, pancada. Está achando que as pancadas da vida só acontecem no nosso tempo, só com a gente? Não, irmão, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Ainda que decepcione o produto da oliveira, pancada. E os campos não produzam mantimento, mas pancada. Aqui tá igual o filme do Rocky Balboa. Pancada de todo lado. Mas aí, até esse filme nos traz uma ilustração muito bacana. Que é lógico que é filme, né? Ele apanha, mas ele apanha com vontade. Quem é que já assistiu? Eu já assisti todos os filmes dele.
Ele apanha, cai, aí ele cai e levanta, ele não desiste. E, irmãos, é assim que Deus quer que eu seja, que você seja também. A gente pode até cair, o justo cairá, mas se levantará. Aleluias! Aleluias! Então, às vezes, a pancada para todo lado. Pastor Moisés é só levar pancada, porque ele faz academia, ele está... falando no físico, ele está preparado. É igual esse lutador de MMA. É o meu, Jefão. Então, às vezes, a vida é assim, irmãos, é tanta pancada, tanta pancada. Então, ainda que decepcione o produto oliveira, pancada, e os campos não produzam mantimento, pancada. Aí, ainda tem mais pancada aqui, eu estou parando aqui, ó. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, mais pancada. E nos currais não haja gado. Agora preste atenção. No verso 18, ele toma uma decisão. Faça da alegria uma decisão na sua vida, uma decisão. Depois de pancada para tudo quanto é lado que ele levou, o verso 18 ele diz assim: todavia, aleluia, significa decisão, aleluia. Talvez você esteja um dia onde foi pancada de um lado, pancada do outro, aí Deus está dizendo assim: decida se alegrar, porque Deus está com você. Aí ele diz: todavia eu me alegrarei, é uma decisão, no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, irmãos, a alegria é uma decisão ou não é? É uma decisão. Eu decido me alegrar, mesmo no meio desse vale que eu estou vivendo, das pancadas que eu estou levando. Todavia eu me alegrarei no Senhor, aleluias, exultarei no Deus da minha salvação. Se alegre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém, irmãos? O diabo quer roubar nossa alegria, porque a nossa alegria incomoda o diabo muito. Sabe por quê? Porque para o diabo não tem mais jeito, irmãos. O diabo, depois que ele perdeu a sua imagem, ele é desfigurado, ele mesmo se ele se arrepender, não tem mais salvação para ele não sorri, não tem motivo, aleluias, irmão, ele não tem motivos para sorrir, mas nós temos motivos para sorrir, porque nós temos Jesus Cristo na nossa vida, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, então nós temos motivos para sorrir. Nós temos motivos para sorrir. E isso daí, o diabo, ele quer tirar isso do meu rosto, o sorriso. Já observou? Sempre que você está se alegrando, aí vem aquele pensamento assim, ó: mas está passando por isso, está passando por aquilo. Isso aí é o diabo tentando roubar sua alegria. Ele é um ladrão de alegria, mas fique tranquilo, porque a fonte da alegria mora em você, que é o Espírito Santo. Então, se você decidir se alegrar, você vai se alegrar no Senhor. Amém, irmãos? Temos exemplo aqui de Abacuque, levou um bocado de pancada, mas decidiu se alegrar. Jeremias capítulo 15, verso 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim, o quê? O gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A parte A, por gentileza, de novo, Jonatas. Achando-se as tuas palavras, a palavra de Deus, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria
do meu coração. A palavra de Deus é uma fonte de alegria. A palavra de Deus é uma fonte de alegria. Aqui o profeta diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E o que aconteceu? E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Aleluias! A alegria vem também pela palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, aleluias! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Quando lemos, ouvimos a palavra de Deus, somos abastecidos da alegria do Senhor, aleluias! Pois os nossos olhos se desviam dos problemas e são colocados no Senhor e na sua promessa. Não tem ninguém aqui pensando em problema agora, porque você está ouvindo a palavra de Deus, os teus olhos estão colocados no Senhor, aleluias, e isso dá alegria. Quando você lê a Bíblia na sua casa, não dê espaço para ficar pensando em problemas, em dificuldades, em lutas. Você está voltado para a palavra de Deus, e isso dá alegria. Isso nos alegra. Quando lemos a Bíblia, os nossos olhos estão colocados no Senhor e nas suas promessas. Aí, irmãos, quando começamos a lembrar das promessas de Deus, isso nos alegra, isso nos motiva. Saber que tem promessa de Deus para a minha vida, saber que tem promessa de Deus para a minha família, saber que tem promessa de Deus para várias áreas da minha vida, isso vai me dando gozo, vai me dando alegria. Palavra de Deus. Quantas vezes você já chegou abatido num culto e a palavra de Deus devolveu ânimo ao seu coração? Já aconteceu comigo muitas vezes. Eu chegar meio abatido, meio pedra e meio tijolo, às vezes ouvindo a palavra, às vezes pregando a palavra, você chega meio desanimado, você chega meio triste, aí quando você volta para casa, você volta animado, porque a palavra de Deus é fonte de vida, porque ouvimos as promessas de Deus, e isso nos dá alegria, nos dá alegria, amém, irmãos? Aleluias! Graças a Deus. Então o primeiro conselho aqui que o apóstolo nos dá para ter uma vida vitoriosa: faça da alegria uma decisão contínua. Amém, irmãos? Abacuque levou pancada para todos os lados. Aí no verso 18 ele fala assim: todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Todavia eu vou me alegrar no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quando tomamos essa atitude, pode ter certeza que os céus estão trabalhando a nosso favor. Os céus estão trabalhando a nosso favor quando decidimos nos alegrar, mesmo sofrendo lutas. Aleluias. Segundo conselho, verso 17, voltando lá para 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, verso 17. Segundo conselho, para ter uma vida vitoriosa: orai sem cessar. Segundo conselho, ore o tempo todo. Ore o tempo todo. É uma das chaves mais importantes da vida cristã. É por ela que mantemos a nossa comunhão com Deus. É através da oração que mantemos nossa comunhão com Deus. Precisamos ter o nosso devocional, o nosso tempo com Deus. Todo dia. Todo dia. Você não come todo dia? Não almoça todo dia? Não toma café todo dia? Não toma água todo dia? É legumes, é verduras, para manter essa estrutura aqui em pé. Então, ore todo dia para a sua vida espiritual. Ore todo dia para a respiração da sua alma. Diz o escritor que a oração é a respiração da alma. Então, ore todo dia.
Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 11. Mateus 6, verso 9 ao 11. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Então nós temos um Pai. Aleluia. Pai nosso que está nos céus. Aí ele começa primeiro adorando a Deus. Então isso aqui é interessante também. Porque tem gente que já começa orando, pedindo a Deus. Não, irmãos. Aqui Jesus nos ensina. Primeiro eu adoro. Aleluia. Primeiro eu adoro. Porque a fé verdadeira não está baseada em resultados, mas em quem Deus é, na fidelidade de Deus, no amor de Deus, no caráter de Deus. Então primeiro eu agradeço. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Depois, venha o quê? O teu reino. Seja feita a tua vontade. Que é a vontade de Deus que precisa ser feita. Não sei se é 1 João, capítulo 1, versículo 4 e 5. Depois a gente volta para Mateus aqui. 1 João, capítulo 1, que fala que devemos pedir, orar segundo a vontade dele. Não, então não é esse não. É o que fala que devemos orar. Devemos pedir as coisas a Deus, segundo, porque eu sei que quando eu me aproximo dele, eu sei que ele me ouve, e se eu sei que ele me ouve, eu tenho que pedir as coisas segundo a vontade dele. É 1 João. Aí pode voltar por gentileza, Jonathan, lá onde você estava? Por gentileza? Aí depois se ele achar esse texto que fala que devemos orar segundo a vontade dele. A vontade dele. Então aqui, portanto vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí agora, depois que ele adorou, ele vem dizendo: o pão nosso de cada dia, aleluias, não peça nada para amanhã, é o pão nosso de cada dia, é a bênção que Deus me deu hoje, e amanhã eu nem sei. Tiago até fala: vocês que dizem, amanhã eu vou fazer isto e vou fazer aquilo, devias dizer, se Deus quiser eu vou fazer, se Deus quiser eu vou, porque nem sabemos do amanhã. Então é o pão nosso de cada dia. Deus te sustentou hoje, é o pão nosso de hoje. Então, não antecipe, é um dia de cada vez. Não estejais inquietos quanto ao dia de amanhã, é um dia de cada vez. Então, aí agora ele vem pedindo. Primeiro ele adorou a Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Aí aqui ele fala: me perdoa assim como eu. Se eu não perdoo, eu estou cancelando isso daqui. Porque me perdoa assim como eu perdoo aos nossos devedores. Até o verso 12, obrigado, chefão. Era até o 11 na verdade, mas tá bom. Eu que antecipei aqui, fui lendo direto. Orar sem cessar é orar todo dia. Amém, irmãos? Se você come todo dia, ora também todo dia para a sua alma. Você achou que texto? Aqui, 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, então precisamos sempre ir para a Bíblia. Se pedirmos alguma coisa segundo a minha vontade,
Isso aqui é interessante, não é segundo a minha vontade. Porque tem muitas pessoas que ensinam o determinar. Determina que Deus vai fazer. É como se fosse assim, eu determino, não sei, alguma coisa. Aí os céus começam a movimentar lá em cima. Não, o Júnior determinou, então eu tenho que obedecer. Não é nada disto. É o que eu peço segundo a sua vontade. É segundo a vontade dele. Não entra nessa não, irmãos, de determinar. Então vamos ler também. Falei que ele é meu mestre? Já está me dando outro versículo aqui. Então, é meu mestre, Rabi. Então, irmãos, não entra nessa de determinar. Eu determino. Não, irmãos, não é, entenda uma coisa, não é a terra que determina sobre o céu. É o céu que determina sobre a terra. Aleluias! Não é daqui para lá, é de lá para cá, é de lá para cá, é de lá para cá. Aleluias! A ordem vem de lá para cá. Então não entra nessa de determinar, que eu determino. E que é isso, irmão? Segundo a sua vontade, Ele nos... Quando eu peço segundo a vontade dEle. Ou seja, quando eu oro alinhado com a vontade dEle, Ele me ouve. Aleluias. Qual que é, chefão? 1 João, capítulo 2, verso 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, está tudo em conformidade com a... Mas aquele que faz a vontade de quem? É fazer a vontade dele, é orar segundo a vontade dele. Aleluias! Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a vontade é dele. Deu para entender, irmãos? Como eu devo orar? Eu devo orar pedindo alguma coisa que está de acordo com a vontade dele. Se for algo que você está pedindo para Deus, se não for de acordo com a vontade dele, ele não vai ouvir. Ele vai ouvir aquilo que está segundo a vontade dele. Então, irmão Júnior, como eu descubro a vontade de Deus para a minha vida? Aqui, deixa eu mostrar. Quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Leia a sua Bíblia. Amém, irmãos? Leia a sua Bíblia. Aqui está registrado a vontade de Deus para o ser humano. A Bíblia. Aleluias. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, orar sem cessar é orar todo dia. Jesus nos ensinou a separar um tempo diário. Separe um tempo diário exclusivo para oração, aonde você vai lá em algum lugar e você tem aquele momento com Deus todo dia. Então separe este momento. Efésios 6,18. Deixa eu acelerar aqui. Efésios 6,18. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orar sem cessar é perseverar na oração. Persevere na oração, mesmo que você ache ou pense que Deus não está te ouvindo. Persevere na oração, persevere na oração. É igual aquela menina que todos os dias ela conversava com seu pai, e um dia o pai viajou e ela ficou longe do pai, ficou triste, mas sempre que a mãe ligava para o pai, deixava o telefone no viva voz, e a menina começava a falar de onde o pai estava, distante, mesmo distante, o pai ouvia tudo. Aí quando o pai volta para casa, ele diz: não, filhinha, não precisava ficar triste, porque tudo que você estava falando, eu ouvia, porque a sua mamãe deixou o celular no viva voz, então você falava, e mesmo onde eu estava ouvindo a sua voz. Assim é Deus. Talvez você pense que Deus não está te ouvindo, talvez você pense que Deus está longe, mas Deus está ouvindo a sua voz. Deus está ouvindo o seu clamor. O céu está ouvindo o seu clamor. Ore em todo o tempo, continue orando. Continue orando.
Vai ter momentos que você vai ficar cansado de orar, mas continue orando, ore em todo tempo. Aleluias! Aleluias! Orar sem cessar é orar o tempo todo, mesmo em meio aos nossos afazeres. Não devemos perder a sintonia, a comunhão com Deus. Você pode estar andando pela rua falando com Deus, Senhor, é isso, é aquilo. Pode estar dirigindo o seu carro e falando com Deus. Pode estar arrumando a sua casa e falando com Deus aqui sem ninguém ouvir. Ele conhece os seus pensamentos muito antes da palavra sair da sua boca. Deus já conhece, Deus conhece tudo. Então ore em todo tempo, fale com Deus em todo tempo, em sintonia com Deus. Orar sem cessar é perseverar na oração. Em casa você leia Lucas capítulo 18. Jesus ensina seus discípulos a orarem sempre e nunca desanimarem. Aqueles que desistem, que deixam que o tempo cale as suas orações, perdem muito do que o Senhor tem para a sua vida. Aqueles que desistem, que deixam o tempo calar suas orações, perdem muito do que Deus tem para a sua vida. Continue orando. Amém, irmãos? Continue orando. Continue falando com Deus. Então, em segundo lugar, segundo conselho para uma vida vitoriosa, o primeiro é: faça da alegria uma decisão contínua. O segundo é: ore o tempo todo. O terceiro, primeiro, é o verso 18, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18. Terceiro conselho para uma vida vitoriosa: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em terceiro lugar, manifeste sua gratidão a Deus em tudo. Manifeste sua gratidão a Deus em tudo. Mesmo nos dias mais difíceis, há sempre motivo no qual podemos colocar os nossos olhos e ver a bondade de Deus. Eu tenho certeza que, por mais difícil que seja a sua vida, se você colocar os seus olhos no Senhor, você verá a bondade de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que eu verei a bondade de Deus na minha vida. Quarto conselho para uma vida vitoriosa. Verso 19. Então, o terceiro é: em tudo dai graças, porque a bondade de Deus está na sua vida. A Bíblia nos ensina que bondade e misericórdia é o Salmo 23. Me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade, aonde você vai, a bondade de Deus está na sua vida. Aí, em quarto lugar, verso 19: não extingais o Espírito. Quer ter uma vida vitoriosa? Não apague o Espírito Santo. Não apague o fogo do Espírito. Levítico 6, verso 13 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo que acendeu foi Deus. Manter a chama acesa é com você e comigo. É cuidar do nosso altar, é tirar as cinzas. Aleluias! Porque o fogo foi Deus quem acendeu. Mas manter o fogo aceso é comigo e com você. Não extingais o Espírito Santo. 1 João 3, verso 9. Não vou comentar para dar tempo de encerrarmos aqui. 1 João 3, 9. Qualquer que é nascido de Deus, não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E Juízes, então aquele que é nascido de Deus não permanece em pecado, que quem permanece em pecado apaga o fogo do Espírito. Juízes 16, verso 19. Juízes 16, verso 19. Então ela o fez dormir, falando de Sansão, ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem
e rapou-lhe as 7 tranças. Ele era nazireu, não podia cortar a navalha, passar navalha no cabelo, todos sabem disso. Cortar o cabelo era a lei do nazireado. E rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força, porque ele pecou, ele apagou o espírito. Retirou-se dele a sua força vem do Espírito de Deus, a sua força vem do poder de Deus que está na sua vida. Não extinga o Espírito, não apague o Espírito, aleluias. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Verso 20, por gentileza. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Sansão despertou ele do seu sono e disse, olha o que ele disse aqui: sairei ainda esta vez como dantes, como sempre fiz, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Verso 21, vamos parar aqui. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram os seus olhos e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Entenda uma coisa: não apague o Espírito Santo, não ande em pecado, não apague o Espírito. Apagamos o Espírito quando vivemos no pecado. Muitos crentes são como Sansão, vão brincando com o pecado, até que o Espírito se ausente, entregando-os nas mãos do inimigo. Quer ter uma vida vitoriosa? Não extingais o Espírito, aleluias, porque a nossa força vem do Espírito Santo de Deus. É daí que vem a nossa força. Em quinto conselho, versículo 20, voltando lá para Tessalonicenses, verso 20. Não desprezeis as profecias, leve a sério a direção profética. Agora, mas preste atenção. Deus revela. Deus revela. Mas tem muita gente enganando por aí. Então preste atenção. Leve a sério a direção profética. Creia nas profecias bíblicas. Creia nas profecias bíblicas, porque elas se cumprirão, porque Deus tem compromisso com essa palavra. Creia nas profecias bíblicas. Amém, irmãos? Porque tem gente profetizando para tudo quanto é lado aí. Creia, olha só, leve a sério a direção profética, mas creia nas profecias bíblicas. Amém, irmãos? Bíblicas. Tem pessoas até pagando para receber profecia. Vai vir um profeta tal dia na minha casa profetizar para mim, aí tem que pagar. Não, irmãos, creia na profecia bíblica. Não desprezeis as profecias, mas tem que ser profecia bíblica. Essa é uma coisa, a maior profecia que tem, irmãos, está aqui, ó. Tem um monte de profecia para a sua vida e para a minha vida aqui, ó. Tem muita profecia para mim e para a sua vida aqui na Bíblia. Em sexto, verso 21, examinai tudo e retenha o que é bom. Passe tudo pelo filtro da palavra de Deus. Tudo que você ouvir, passe tudo pelo filtro da palavra de Deus. Irmãos, não podemos ser crente menino, não. Passe tudo pelo filtro da palavra de Deus. Julgue todas as coisas e retenha o que é bom. O crente maduro não engole tudo que lhe oferecem. Ele sabe confrontar as coisas baseadas na palavra de Deus. Devemos julgar as coisas que não são apresentadas. Devemos julgar as coisas que nos são apresentadas. Precisamos aprender a separar o bom do ruim e reter apenas aquilo que edifica a nossa vida. Retenha somente aquilo que edifica a sua vida. Em sétimo e último conselho, abstende-vos
de toda aparência do mal. É o 7º conselho para uma vida vitoriosa. Escolha viver uma santidade radical. Escolha viver uma santidade radical. Hebreus 12, verso 4. Depois só tem mais uma referência e vamos encerrar. Hebreus 12, verso 4. Abstende-vos. 12, 4. Isso, obrigado, Tifão. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Temos que resistir até o final, combatendo contra o pecado. Abster-se do mal é renunciar ao pecado. O escritor aos Hebreus nos ensina a lutar contra o pecado até derramar o próprio sangue, se for preciso. A lutar contra o pecado. Escolha viver uma santidade radical. E o último verso que vamos ler é Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz que Daniel decidiu, ou propôs, tem versão que decidiu, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Escolha viver uma santidade radical. Abster-nos do mal é evitar aquilo que nos contamina, porque o banquete do rei, por certo, era oferecido a deuses estranhos, consagrado. Daniel, como homem de Deus, ele não se contaminou. Que possamos ter a mesma atitude de Daniel. Há coisas que não são pecado, mas nos contaminam. Tem coisas que às vezes a sociedade permite fazer. Alguém fala assim, mas isso aqui não tem nada de errado aqui, não tem nada a ver, mas aquilo ali vai te contaminar. Então cuidado, cuidado. Precisamos renunciar tudo aquilo que vai contaminar a nossa fé. E se nos seduz para o mundo, deve ser evitado. Tudo aquilo que nos seduz para o mundo deve ser evitado. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquemos em pé neste instante. Fiquemos em pé neste instante. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Como ter uma vida vitoriosa. Faça da alegria uma decisão contínua. Ore o tempo todo. Manifeste sua gratidão a Deus. A bondade de Deus está na sua vida. Não apague o Espírito Santo. Leve a sério a direção profética para a sua vida. Passe tudo pelo filtro da palavra de Deus e escolha viver uma santidade radical. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.